Euler viu ali que o Daniel Wallace fez uma afirmação que destrói qualquer argumento gramatical para tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa. E aí, usando de toda a sua capacidade intelectual no grego, ele falou exatamente isso aqui. Está lá na página 125, Gramática Grega e a Pessoalidade do Espírito Santo. Esse é o nome da obra. E aí ele diz assim, ó, é o último parágrafo da obra. É a conclusão da obra. Ele fala assim: em suma, procurei demonstrar nesse artigo que a base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. A base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. Mas esta é frequentemente, se não geralmente, a primeira linha de defesa dessa doutrina por muitos escritores evangélicos. Aí ele continua: mas se a gramática não pode ser legitimamente usada para apoiar a pessoalidade do Espírito Santo, então talvez precisemos reexaminar o resto da nossa base para esse compromisso teológico. Não estou negando a Trindade, a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossas crenças em uma fundamentação mais sólida. Fecha aspas. Página 125, obra A Gramática Grega e a Pessoalidade do Espírito Santo. É um artigo publicado por Daniel Wallace, e ele conclui dizendo essas palavras. E aí, respondendo a sua pergunta, olha, o que ele falou sobre João 14 e João 16? O pronome masculino ekeinos, em referência ao neutro pneuma, em João 14, 26 e João 16, versículos 13 e 14, é muitas vezes citado como evidência da pessoalidade do Espírito Santo. No entanto, a explicação mais provável para essa concordância é que ekeinos está em concordância com parakletos, que é masculino. Aí ele conclui: portanto, embora essa gramática seja consistente com a pessoalidade do Espírito Santo, ela não pode ser usada como prova conclusiva. Fecha aspas. Essa é a resposta do Daniel Wallace. Adriano Cruz, se fosse para eu expor o Daniel Wallace, eu não precisaria de você. Como você defende, como vocês defendem a não personalidade do Espírito Santo por meio do artigo de Wallace, nada mais nada menos era você ou outro para expor o que de fato Daniel Wallace diz no seu artigo. Mas você está dizendo algo que é no final do artigo de Daniel Wallace. Você não trabalhou a gramática do que ele falou aqui. O que ele trabalhou no seu artigo que depõe contra a personalidade do Espírito Santo? Você deveria usar a expressão ekeinos e fazer uma leitura gramatical, no mínimo no português, ou alguma coisa no grego, foi dado tempo para você isso, 2 semanas, para você consultar, pesquisar isso e trazer resposta para nós e para os teus ouvintes aqui saber exatamente o que você vai defender. No entanto, eu vou explicar aquilo que o Wallace está trabalhando aqui e você vai ter que ficar me ouvindo, exatamente isso, no sentido. Eu vou dar aula para ti, Adriano Cruz, e para todos que estão aqui. Não questão de... isso não indica soberba minha, mas indica uma área que eu tenho um domínio de conhecimento, tá bom? O Adriano Cruz não soube explicar o que o Wallace está dizendo. E eu vou ter que explicar, porque o Adriano Cruz é incapaz de fazer isso. Eu dei 2 semanas para ele, mas ele utiliza nos seus debates acerca... A Wallace diz que é impossível provar. Por que é impossível provar? Traz aí os elementos gramaticais. A gramática de grego, eu trabalhei as 10 classes da gramática em grego. Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, advérbio, interjeições... nós temos formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e muitas questões. São 10 classes ao total da língua grega. As classes gramaticais, elas no texto, elas precisam exercer as suas funções sintáticas. Exatamente isso. A classe gramatical de pronome concorda com o seu antecedente, ou seja, com o substantivo anteriormente. Pode ser, por exemplo, anafórico ou catafórico, a questão do antecedente ou o apontamento que ele está posteriormente falando, linkando isso, e a regra gramatical é: o pronome concorda em gênero e número com o seu antecedente. Se o pronome é ekeinos que está aqui, o Wallace diz que concorda com rodeparácletos. O parácletos não concorda com topneuma torragius, porque topneuma torragius é gênero neutro. O que o Wallace fala é mais de, praticamente na gramática dele, aqui essa gramática foi aferida, há 20 anos atrás, tá, gente? Isso aqui é de 20 anos atrás, século XX. E muitas gramáticas foram escritas nesse sentido. No entanto, esses caras que vão trabalhar exatamente aquilo que o Wallace pega, é que o parácletos, ele está sendo, chamamos isso de aposição, simples aposição. O parácletos é gênero, de fato, masculino. Ekeinos é gênero masculino. Aí a pessoa pega diretamente a ele, né? Então é paráclito e não topneuma. No entanto, o paráclito e topneuma
faz uma junção sintática, no que se refere uma aposição simples. O que é uma aposição simples em grego? É quando o substantivo em determinado gênero vai ter um aposto que estará no mesmo gênero, caso e número. Isso é sem exceção. Eu vou dar um exemplo aqui de sem exceção. No grego clássico, nós temos mais de 80 construções assim. Por exemplo, nós temos aqui arquílogos ou arquílogos, roparios, ou seja, arquílogos ou paran. Arquílogos é o substantivo principal. Parios é o aposto, que está no mesmo gênero, número e caso. Isso é inquebrável. Vou citar outro. Anfílitos, acarnos, ou seja, acarnan está exatamente no mesmo gênero, caso e número do seu antecedente. Isso é sem exceção. Rodé paráclitos, vírgula, topneuma, torrágios. E quebra o gênero gramatical. Por que João quebra? Por isso que é constractio ad sensu. João faz isso porque João tinha que pegar uma expressão em gênero neutro. Ele não faz isso. Ele utiliza o gênero masculino e automaticamente aponta para o Espírito Santo. Por quê? Por que quer dar essa ênfase? Entendendo que o Espírito Santo não é uma coisa. Trabalhando o gênero gramatical para o Espírito Santo, vai entender ele que ele é uma pessoa que possui gêneros masculinos. Gênero masculino aqui afere a pessoalidade do Espírito Santo. E é exatamente o que João faz isso aqui. Mas aponta que o Espírito Santo tem personalidade, por isso que ele quebra a gramática. Quando ele quebra a gramática, ele quer entender a expressão ekeino, rimas didaxes, ou seja, ele e não aquele. Ele é pronome pessoal na língua portuguesa. O pronome pessoal é para pessoa. Ele. Rode paráclitos do apinema do radios. Exatamente é referência para ele. E não é ele ou paráclitos. O nome que está sendo aferido é Rode paráclitos do apinema do radios. O paráclito, o Espírito Santo, ropepse ropate entonomatimu, que o Pai enviará em meu nome. Exatamente assim, está na língua grega. Aí nós